Nos últimos dias eu estava planejando a volta aqui do canal e estava com muita dúvida sobre quais os temas dos próximos vídeos para trazer para cá. E aí eu me toquei, eu percebi um ponto crucial que a gente deixou passar nesse caminho, que foi conversar sobre o que é sustentabilidade. Porque aqui eu falo sobre hábitos sustentáveis, sobre transformação de vida, sobre zero lixo, mas nunca foi conversado aqui de forma ampla o que é a sustentabilidade, quais são os objetivos quando a gente fala, o que é o emprego desse termo realmente. Então, esse vídeo, para marcar a volta do canal que ficou parado por uns meses, também marca o início de uma nova série de vídeos com um olhar mais técnico. Eu sempre tento trazer muitas reflexões, mas eu vou trazer linhas históricas e pensamentos e passagens de autores que estudam sobre o tema para a gente conseguir aprofundar e falar melhor, de forma mais contextualizada, sobre alguns assuntos. Então hoje a gente começa falando sobre o que é sustentabilidade. Oi, eu sou Clarice, eu sou a criadora da Organíssimo e a minha proposta é servir como ponte para que você consiga se libertar dos seus hábitos atuais e consiga transformá-los em novos hábitos sustentáveis, para que você viva em mais harmonia com o mundo e principalmente para que você consiga passar esse conhecimento para frente e também desenvolver o seu senso crítico nesse sistema que a gente vive hoje. Então vamos lá. Para começar essa conversa, vale ressaltar que esse conceito sustentabilidade é um conceito vago. Não existe uma ampla concordância sobre o que ele se refere especificamente, e isso faz com que ele seja facilmente manipulado de acordo com os interesses de quem o utiliza, seja um indivíduo, seja uma empresa, seja um ator político. Então ele é moldável de acordo com o que a pessoa quer tratar. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, mas a gente já começa a pensar sobre esse tema, né? Pensando que é um conceito multidisciplinar e mutável, principalmente. Ainda assim, se existe alguma concordância de todos que empregam, que fazem o uso desse termo, é que sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente, com sociedade e com natureza. Sempre vai se remeter, né, a essa interação dos homens com o ambiente em que a gente vive. Isso, de fato, é um ponto em comum. Mas o uso que é feito a partir dessa noção é que vai ser flexível, né, de acordo com os interesses e com o olhar de cada um. Esse esvaziamento do conceito de sustentabilidade faz com que a gente converse muito menos sobre a origem e o que desencadeia o uso desse termo e muito mais sobre os seus efeitos e suas consequências. O mesmo acontece, por exemplo, com o uso do termo mudanças climáticas. Então a gente fala muito sobre os impactos negativos desse fenômeno e muito menos da onde que ele surgiu, por que ele surgiu, o que nós fazemos que intensifica esse fenômeno. Isso faz com que as pessoas se percam nesse caminho e fiquem muito na dúvida do que fazer, de como agir para poder atingir, mitigar ou se adaptar a esses efeitos, esses fenômenos que afetam a sociedade como um todo. Então é importante a gente conversar sobre os conceitos para que a gente saiba exatamente do ponto que a gente está partindo e do que a gente está falando, e não só do que esse termo gera na nossa vida, mas para a gente ter uma visão ampla de todo esse contexto. Para a gente começar a entender como que esse termo vem sendo empregado ao longo da história e quais os interesses de quem utiliza, vamos traçar uma linha do tempo e voltar em algumas centenas, dezenas de anos para quando esse termo começou a ser empregado, e vamos começar a fazer algumas reflexões sobre isso. O primeiro registro do uso do termo sustentabilidade, então a criação desse termo, é da Alemanha em cerca de 1560, pela preocupação da extração da madeira. Claramente esse termo não foi criado por conta de uma preocupação com o meio ambiente, mas uma preocupação relacionada à diminuição dos lucros, porque começou a se perceber que o amplo desmatamento estava tornando os solos inférteis e provavelmente fosse comprometer a venda em larga escala desse recurso natural. Então surge esse termo
para buscar um equilíbrio entre os lucros, entre a produção e também a preservação do meio ambiente. Muitos anos depois, em 1970, esse termo passa a ser mais amplamente conhecido em todo o mundo a partir de um documento gerado pela ONU, em que sustentável passa a qualificar um tipo de modelo de desenvolvimento, sendo o modelo de desenvolvimento sustentável que a gente conhece e fala tanto hoje em dia, pensado para se discutir acerca dos limites desse modelo de desenvolvimento anterior, que vinha comprometendo os recursos naturais e principalmente comprometendo o amplo crescimento econômico. Então a gente volta mais ou menos para a mesma noção do uso do termo utilizado lá na Alemanha em 1560, sempre pensando no meio ambiente como um meio para se alcançar um aumento dos lucros. E aqui eu vou ler um trecho desse documento gerado pela ONU, que diz assim: a definição clássica do conceito de desenvolvimento sustentável provém do relatório de Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, publicado em 1987, denominado Our Common Future. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Já no Brasil, esse termo ele é oficialmente utilizado na Constituição de 1988. Passa a haver uma concepção naturalista do meio ambiente, em que o homem ele não é mais visto como possuidor da natureza, mas como parte dela. E isso na nossa Constituição, que está vigente até hoje. Então, a partir disso, se amplia o conceito de sustentabilidade como a busca entre a harmonia entre o homem, as sociedades e a natureza, buscando sempre o crescimento econômico. A partir disso, a gente já nota que saímos do termo sustentabilidade e já passamos a utilizar desenvolvimento sustentável. E esse modelo de desenvolvimento busca satisfazer as necessidades humanas em 3 vertentes: social, econômica e ambiental. Então, desenvolvimento sustentável ele deve ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Alguns estudiosos sobre o tema também defendem a ideia de que outras 2 vertentes devem ser incluídas nesse olhar sobre o desenvolvimento sustentável, que é a cultura e o poder. Não tem como analisar a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável sem um viés político, sem furar essa bolha e sem pensar na sustentabilidade descolada da política. E isso fica muito claro quando a gente traça essa linha histórica e a gente percebe que a sustentabilidade do seu nascimento do termo, ela foi atrelada ao crescimento econômico. E aqui eu vou ler também um trecho de um autor que trata sobre esse tema de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade, Leonardo Boff, em um de seus trabalhos, e ele diz assim: tudo é realizado desde que não se afetem os lucros, não se enfraqueça a competição e não se prejudiquem as inovações tecnológicas. Aqui, a utilização da expressão desenvolvimento sustentável possui uma significação política importante. Representa uma maneira hábil de desviar a atenção para os reais problemas, que são a injustiça social, nacional e mundial, o aquecimento global crescente e as ameaças que pairam sobre a sobrevivência de nossa civilização e da espécie humana. A gente só tem como alcançar uma união de desenvolvimento com o meio ambiente quando a gente fala e quando a gente encara a necessidade da erradicação da pobreza. Qualquer aplicação que não considere essa união é superficial, porque a pobreza gera uma incapacidade de se lidar com os recursos de forma sustentável. E a gente vê isso muito claro nos países em desenvolvimento, por exemplo. Como é que uma população pobre e que vive na miséria e que vive para lidar com a fome, como que essa população, essa parcela da sociedade vai conseguir se preocupar em mudar de hábitos, em economizar recursos, em mudar de vida? É impossível, essas pessoas elas estão preocupadas em ter acesso a uma vida minimamente digna, aos seus serviços básicos, elas estão preocupadas em apenas sobreviver. Esse contato com essa sustentabilidade e com essa preservação do meio ambiente, ela se torna utópica. Porque quando a gente fala de uma vida sustentável, que é muito sobre o que eu acabo trazendo aqui no canal, para organismo de uma forma geral, a vida sustentável consiste em evitar ou reduzir o consumo de recursos, principalmente
principalmente impactando na sua produção de carbono. E aí a gente vai focar nos meios de transporte, consumo de energia e na nossa dieta. Como que a gente vai pedir para uma população que não tem acesso a serviços básicos, que não tem suas necessidades básicas atendidas, para que se preocupem em rever todos esses fatores que muitas vezes elas nem têm acesso? A sustentabilidade real, ela se baseia em alguns pilares fundamentais, que seriam eles: legislações, empreendimentos, construir comunidades e vidas individuais. Deve ser um movimento integrado baseado em princípios éticos. Por isso que é tão importante a gente conversar e discutir sobre o conceito de sustentabilidade, porque uma vez que haja a unificação desse conceito, todo um grupo e todas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto passam a olhar para um objetivo em comum e param ou reduzem essa adaptação contínua de acordo com seus interesses próprios, ou interesses organizacionais ou interesses políticos. Todos se voltam para o mesmo foco. E a utilização desse termo fica cada vez mais longe de uma possível manipulação, já que a gente tem visto que cada vez mais a sustentabilidade tem se tornado apenas um nicho de mercado e não um movimento social, que seria, na verdade, o seu maior propósito. E é interessante discutir a sustentabilidade reduzida apenas a um nicho de mercado, primeiro porque a gente começa a perceber como o sistema capitalista parece que tem esse dom de exaurir diversos tópicos relevantes socialmente e abraçar esses temas e torná-los parte do próprio sistema, como se fossem vários tipos de grandes mercadorias que estão para serem consumidas pela sociedade, e então esgota a capacidade desses temas de realmente realizarem mudanças sociais necessárias. O segundo ponto é que quando a gente se refere a empresas, ao mercado e aos próprios indivíduos, muito se fala que a gente tem que simplificar o uso do termo sustentabilidade, a gente tem que esclarecer e que, principalmente, para que as pessoas abracem a causa sustentável, o que deve ser mostrado e apresentado são os benefícios imediatos que aquelas pessoas vão ter ao consumir certo produto, ou ao mudar a sua vida, ou transformar seus hábitos. E aqui eu pego para o meu próprio exemplo como criadora da Organíssimo, e que o tempo todo, de fato, eu estou pensando em como tornar essa mensagem mais simples. Claro que eu acho que isso deve ser feito, é o meu objetivo com esse vídeo, por exemplo, mas isso é algo que eu penso constantemente, como que eu posso mostrar que a mudança de hábitos vai trazer efeitos a curto prazo para a vida de cada pessoa. E às vezes não é a curto prazo, às vezes é a médio, a longo prazo, são mudanças de uma vida inteira que vai trazer resultados benéficos para você, para o ambiente, para o mundo em geral. Por conta da nossa cultura imediatista, parece que a gente só vai ganhar esse jogo se a gente encontrar atalhos o tempo inteiro. E certas coisas, como movimentos sociais, não têm atalhos, é construído dia após dia, com conscientização, com mudança de pensamentos, com mudanças de postura. Quando a gente fala que a gente tem que simplificar o tempo inteiro o uso desse termo de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, será que na verdade a gente não estaria pegando esse tema tão amplo e tornando ele parte do próprio sistema já existente, que foi o que eu falei no ponto anterior? Será que esse imediatismo a todo custo e fazer com que as pessoas enxerguem esses benefícios imediatos não está fazendo com que a gente reduza a importância dessa causa para que as pessoas se sensibilizem? Ou será que os próprios indivíduos eles não deviam se sensibilizar com esse tema simplesmente pela importância que ele tem na nossa sociedade? Ou será que a gente tem que ser egoísta o tempo inteiro e só pensar nos benefícios a curto prazo ainda e de maneira individual? E por isso, claramente, vale investir em fórmulas, tecnologias e inovações, mas também a gente tem que discutir, tem que defender um investimento em humanidades, em filosofia, sociologia, economia, para que quando a gente fale sobre sustentabilidade, a gente fale também e principalmente sobre uma reorganização social, para que a gente consiga estudar e alcançar parcelas maiores da sociedade, enxerguem e aceitem alternativas a esse modo de vida que a gente tem hoje. E sair da lógica que a gente só vai agir quando vê benefícios individuais ou lucros financeiros. É necessário investir nesses diversos campos
para que a gente consiga, enquanto sociedade, mudar a nossa mentalidade. Com tudo isso, a gente vê que pensar em sustentabilidade, em sociedades sustentáveis, em um mundo sustentável, se relaciona a praticar uma mudança de mentalidade, sair da polarização do conhecido, desse medo e agir e passar para próximos caminhos, buscar alternativas, novas jornadas. A gente tem que começar a focar em tecnologia, comportamento e política, e principalmente nesses três juntos e unidos, pensando em novas formas de vida. Então, só para retomar, já chegando ao final dessa discussão e desse vídeo, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, agora focando principalmente nesse termo desenvolvimento, a gente fala de superar um estágio atual, né? Então, o desenvolvimento está atrelado, por exemplo, ao conceito de evolução. Quando a gente pensa em se desenvolver, a gente está pensando em sair do lugar que a gente está agora e crescer, ir para o próximo ponto. Mas já quando a gente pega o desenvolvimento como um modelo social, a gente está falando geralmente de crescimento econômico. E isso principalmente pode ser notado com o uso desse termo ao longo da história. Então, quando a gente fala de pensar em novas formas de sociedade, a gente está falando de ultrapassar modelos como o G20, por exemplo, que são os 20 países de maior PIB no mundo. Então, será que necessariamente o nosso desenvolvimento sustentável, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, sempre vai ter que estar atrelado ao crescimento econômico? E, claro, não quer dizer que esse modelo seja desprezível, até porque é por conta dele que a gente chegou até onde estamos hoje, com tantas inovações, tecnologia, nossas formas de organização social, mas a gente tem que ter em mente que ele não é insuperável. Será que no ponto que a gente se encontra hoje, se desenvolver não seria superar essa mentalidade que a gente tem hoje em dia? Ou será que a gente tem que continuar fechado nessa lógica do crescimento econômico? Será que o nosso desenvolvimento e nossa evolução enquanto sociedade, ela não está em outro patamar que a gente ainda nem conseguiu alcançar e que muitas vezes a gente nem se atreve a refletir sobre e pensar em alternativas? Será que realmente cabe a gente continuar preso nessa lógica do crescimento constante? E aqui eu abro para uma reflexão sobre o que é tido para muitos estudiosos sobre esse tema, sobre o desafio do século, que, como todo mundo já deve imaginar, consiste em satisfazer as necessidades de todos que habitam esse planeta. Como que a gente consegue satisfazer todas essas necessidades em um mundo que é finito? Então, será que com esse modelo vigente atualmente e vigente há tantos e tantos anos, é possível de alcançar essa nossa meta, esse nosso objetivo? O crescimento sem fim, ele leva ao adoecimento e à morte na natureza. E isso a gente vê em todos os processos praticamente que a gente pode observar durante a nossa vida. Então, uma árvore, por exemplo, ela vem de uma semente que brota as raízes, então ela cresce uma árvore pequena e ela vai se tornando mais robusta. Passa anos, dezenas, centenas de anos, até que um momento ela cai, apodrece e morre. Isso acontece com a nossa comida, isso acontece conosco enquanto humanidade. Por que a gente acha que o nosso sistema econômico seria o único sistema no mundo que seria uma exceção e que mudaria isso? Então, cabe a nós pensar nessa superação do crescimento econômico constante e passar a associar e buscar a prosperidade no equilíbrio. Será que isso é possível? Então, a partir disso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de todos esses contextos sociais, econômicos, culturais, de poder, políticos. É muito além da gente mudar um hábito na nossa vida, que também está imerso nesse contexto, mas não é apenas isso. Eu continuo a defender a importância de rever os nossos hábitos, porque isso faz com que seja a pontinha lá do iceberg. Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos, isso também faz com que a gente puxe para outras reflexões e a gente comece a formar o nosso pensamento crítico sobre esse tema. Não é apenas mudar um canudo ou não usar descartável, é muito além disso. Você começa a se questionar por que você está fazendo essa ação, por que isso é necessário para a sociedade. Você começa a aperfeiçoar o seu olhar.
Eu acho muito mais fácil a gente começar a trabalhar isso na nossa rotina do que a gente passar por uma grande reflexão na base e depois se ver motivado a fazer pequenas mudanças no nosso dia. Com os anos que eu estudo sobre isso, eu vejo que há uma resistência de começar por um pensamento mais complexo. Então, talvez, né, e assim eu acredito e eu defendo, que fazendo pequenas ações a gente consiga alcançar a consciência coletiva e consiga alcançar parcelas maiores da sociedade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te fez refletir, te trouxe algum novo conhecimento, eu peço que você dê um like, compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação. Aqui eu dou início para novos modelos de vídeo aqui no canal da Organíssimo. Os outros vídeos antigos de vlog, de reflexões mais corriqueiras vão continuar existindo, mas também acho importante trazer esses vídeos com conteúdo mais técnico, talvez mais aprofundado, para que a gente saia da superficialidade e consiga alcançar um pensamento mais robusto sobre todos esses temas. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha desse tipo de vídeo, suas reflexões, que é sempre bom ter esse feedback, ter esse retorno de todos vocês. Prometo não demorar tanto e em breve esse cenário aqui, sem graça, vai mudar. E eu tô muito animada com essa nova fase aqui do canal e da Organíssimo como um todo. Até a próxima. Tchau!